página 111, tá bom? Página 111, livro de History. 111 page. So, let's go. The first question. Napoleão começou sua queda política na França com a derrota para a Rússia. Reflita e comente essa afirmação. Vamos lá, vocês que são a turma mais falante. Pode falar, Guilherme. Pode mandar Eu brasa. botei o poder político de Napoleão se baseava desde 1799, quando chegou ao poder, no seu comando sobre os, entre aspas, invencíveis exércitos franceses. Correto, tá correto, né? Tá importante. Falou coisas muito importantes. Mais alguém? Posso falar, professor? Só não sei se está certo. Pode falar. Eu botei assim, ó. Napoleão teve sucesso imediato através de alianças com as monarquias absolutas que estavam em crescente crise, mas também por conta do seu poder militar. Certo. E sobre a queda política da França, né? Necessariamente sobre essa afirmação. A gente tem uma afirmação aqui. No caso, eu vou conversar com vocês. Não é mais o livro que está conversando com vocês agora, tá? Ó, Napoleão começou a queda política dele, pessoal, quando ele foi derrotado para a França. O que é que vocês sabem disso? Né? Comentem sobre essa derrota. Entenderam? Agora sim, a gente está conversando melhor. Após, né, várias batalhas, né, e várias vitórias até mesmo do governo de Napoleão, o confronto com a Rússia foi decisivo, não apenas aliás, o confronto com a Rússia foi decisivo para que ele fosse derrotado, né? Já que Napoleão enfrentou diversos exércitos que venceu de todos, né? Venceu quase todos que ele enfrentou. Quando ele enfrentou o exército russo, essa batalha foi decisiva não apenas para a derrota de Napoleão, né? Não apenas pelo seu poderio militar também, que essa derrota se deu, mas também por causa do pesado inverno, que levou à morte de 500 mil soldados. Tá bem? Quando eu quero que vocês comentem sobre alguma coisa, o que vocês necessariamente vão fazer é transformar essa afirmação numa conversação, certo? Eu quero que você me diga o que é que você entendeu desse assunto, o que é que você sabe disso. Falar de como começou o governo dele, legal. Das alianças políticas, muito bom também. Mas o principal aqui é falar sobre essa afirmativa aqui. Tá ok? Com certeza pode. Continuando, quais foram os motivos e as consequências do bloqueio continental decretado por Napoleão? Tá bem mais fácil, né? Guilherme? Oi, eu botei enfraquecer a Inglaterra. Os motivos. Aí a consequência, fez com que vários países desistissem de comercializar com a Inglaterra. Uhum. E o acirramento, né, das relações entre os ingleses e os franceses, né? Já que, claro, era uma declaração pública o bloqueio continental, né? Bom, necessariamente é isso, né? O bloqueio continental foi decretado por Napoleão. Eu vou botar, não se preocupe que eu vou botar as respostas no Classroom, tá certo? O bloqueio continental foi decretado por Napoleão em 1800, aliás, e 6, como uma estratégia mais política do que militar, né? Vamos colocar aqui uma estratégia política, dada realmente a força militar da marinha inglesa, né? Que Napoleão não era páreo para ela. Então, o bloqueio continental foi uma estratégia política de Napoleão para isolar comercialmente, né, economicamente, a Inglaterra dos demais países, certo? Para lhe causar uma instabilidade econômica. As consequências, né, pois, sim, o desligamento das relações diplomáticas
de várias nações com a Inglaterra e o acirramento, né, aquele soltar de faíscas entre os ingleses e os franceses, certo? Necessariamente é isso. Resumindo a resposta. Terceira questão. Cite os principais motivos que levaram à queda de Napoleão Bonaparte. Vamos lá. Isso aqui é bem mais uma questão bem mais aberta, né? Os motivos, pessoal. Posso falar a minha? Claro. Ó, eu botei o assassinato da classe burguesa por não concordar com os objetivos imperialistas de Napoleão, a falta de apoio da população, que está passando sérias dificuldades, os fracassos do bloqueio continental, que não foi aceito por muitas nações importantes, as péssimas colheitas devido às constantes secas e aos rígidos invernos, altos gastos no financiamento da guerra contra a aliança liderada pelos ingleses, etc. Fantástico. Muito bom mesmo. Sensacional. Mais alguém quer falar? Não? Então, vamos dar seguimento. Próxima questão. Ops. O que foi a guerra dos 100 anos? Dos 100 dias, aliás. Não, desculpem. Falei de outro assunto aqui. O que foi o governo dos 100 dias? Pode falar. Posso falar? Pode. Marca o período do retorno do imperador francês Napoleão ao poder, após sua fuga do exílio na ilha de Elba. Posso falar a minha? Eu botei uma diferente. Pode sim. Foi o tempo de duração do governo de Napoleão Bonaparte antes de ele ser capturado e isolado em uma ilha. Pronto. Tá. Antes dele ser exilado pela segunda vez, né? Porque ele havia, como a outra falou, ele havia fugido, né, da ilha de Elba, do seu exílio, para retomar o poder na França. E como você falou, foi o tempo de duração do governo dele, né, 100 dias, até que ele foi novamente exilado, né? E ele foi exilado por quê? Porque ele perdeu a Batalha de Waterloo em 1815, certo? Daí ele foi exilado em Santa Helena, onde ele veio a falecer em 1821. Agora sim. Mas, só para ficar claro, as duas respostas de vocês estão corretas, tá bom? O principal era dizer que o governo dos 100 dias foi o período em que Napoleão retomou o poder sobre o governo francês após seu exílio. Pronto. Ou então, antes do seu outro exílio. Tá ok também. Quinta questão. O que foi o Congresso de Viena? Quais foram as suas principais medidas? Posso falar a minha? Com certeza. Eu botei o Congresso de Viena foi instalado com o objetivo de restaurar os limites geográficos anteriores, à Revolução Francesa e evitar qualquer movimento liberal na Europa. Mais alguém? Eu só botei o que era, professor. Pode falar. Eu botei. Foi uma reunião organizada pelas nações de político baseada nas monarquias reais. Após a renúncia de Napoleão Bonaparte em 1814. Ah, sim, eu entendi. Você só respondeu a primeira pergunta, né? Não falou as principais medidas. Né? Foi. Mas você já mandou para mim? Eu não lembro. Já mandou? Se não tiver mandado, você só completa, né, com as medidas, que está bem simples, e manda para mim, tá ok? Eu vou por a aba tá, envio. Sem problema, tá? Sexta questão, abre aspas. Todo homem luta com mais bravura pelos seus interesses do que pelos seus direitos. Napoleão Bonaparte. Da ascensão à queda de Napoleão Bonaparte, aliás, em direitos, fecha aspas, né? Da ascensão à queda de Napoleão Bonaparte na França, decorreu-se cronologicamente um período curto. Seu tempo histórico, entretanto, foi muito intenso. Avalie as consequências do fim do período napoleônico para a França. Foi curto, porém foi intenso. Teve um monte de coisa que aconteceu ali, né? É como o coronavírus. Até agora, ó, foi curto, né?
mas olha a intensidade, os impactos que já causou, né? Guilherme, você fez a sexta questão? Ops. Eu passo lá a minha? Pode. Ó, ficou um pouquinho grande, né? Pode falar. Com a queda de Napoleão, mostrou-se que a Europa não mais continuaria absolutista e novas resoluções liberais iriam surgir. Por isso foi criada a Santa Aliança, que tentava impor geralmente à força o absolutismo ao países renegados. Confirmação do Tratado de Paris, uma indenização que a França pagou às nações ocupadas. A Rússia recebeu territórios, a Inglaterra ficou com estratégica a ilha de Malta, a colônia do Cabo e o Ceilão, a Prússia recebeu territórios, a Áustria recebeu territórios, a Itália e a Alemanha continuaram divididos e denominadas pela Austrália, a Bélgica foi obrigada a unir-se à Holanda e os ibérios não foram recompensados, mas tiveram suas dinastias Bourbon e Bragança restauradas. Estou vendo que você gostou desse assunto, né? Gostou da disciplina. Muito boa resposta, viu? Mais alguém quer falar a resposta da sexta questão? Deu? A página 115, ela não ficou para ser feita, não. Ficou? Então, a gente vai ler um pouquinho, explicar as questões e, pelo tempo, a gente vai poder até explicar um novo assunto. Mas, vamos lá. E vai ser fácil, pessoal. Aqui, realmente, vai só pegar a lei da Revolução Francesa até o Congresso de Viena. Basicamente, é só isso. Tá bom? Revolução Francesa, eu acho que vocês não viram comigo, mas da Revolução Francesa para frente, né? Luiz Bonaparte, 18 Brumário, Napoleão Bonaparte, a derrota para os russos e o Congresso de Viena, né? E todos os eventos históricos de menor magnitude do que esses, vocês viram comigo. Então, bora lá. Um texto complementar aqui. O resgate de Napoleão. Lembrando, não estou vendo o chat, tá bom? Qualquer coisa vocês falam. A fama e o fascínio por Napoleão estiveram bem presentes no Brasil nos primeiros 20 anos do século XIX. Em 1801, o futuro imperador francês poderia ter sido o patrono do primeiro movimento pernambucano para fundar uma república no país, a frustrada conspiração dos Suassunas. A influência de sua figura e das ideias liberais da Revolução Francesa e da independência dos Estados Unidos da América esteve muito presente entre os revolucionários pernambucanos do século XIX, desde a conspiração de 1801 até o triunfo da Revolução de 6 de março de 1817, no Recife, que proclamou a República no Nordeste. Tais ligações se tornaram ainda mais estreitas quando os militares bonapartistas exilados nos Estados Unidos, animados com o sucesso da Revolução Pernambucana, elaboraram um plano para resgatar Napoleão de seu cativeiro em Santa Helena, levá-lo a Pernambuco e depois Nova Orleans. Lembrando que o plano aqui era resgatar Napoleão do seu segundo exílio, tá bom? Então, ele já havia perdido para a Rússia, né, para o general Inverno, vamos dizer assim, para o frio pesadíssimo, né, perdeu 1/5 dos seus, então, soldados, né, que agora não eram mais dele, já tinha sido exilado em Elba, depois fugiu de Elba, voltou à França, né, assumiu de novo o Palácio de Versalhes, foi derrotado depois na Batalha de Waterloo e estava exilado em Santa Helena. Esse era o plano, resgatá-lo de lá e levá-lo para Pernambuco, depois a Nova Orleans. O elo entre os franceses e o Brasil era Antônio Gonçalves da Cruz, o Cabugá, homem enviado pelos revolucionários nordestinos como seu representante junto ao governo dos Estados Unidos no intuito de obter o reconhecimento formal da independência de Pernambuco. Os bonapartistas estiveram em contato permanente com o Cabugá. Que nome engraçado. Permanente com Cabugá,
que era um entusiasta do plano dos exilados franceses. A questão do Império Napoleônico, a queda, aliás, do Império Napoleônico em 1815, significou para a quase totalidade dos oficiais dos exércitos franceses uma verdadeira catástrofe. Com o imperador nas mãos dos ingleses, os generais e coronéis que haviam combatido em Iena, Marengo, Leipzig, na Rússia, e em Waterloo, encontravam-se em situação muito difícil, pois ou prestavam juramento de fidelidade a Luís XVIII, ou se contentavam em receber meio soldo apenas. Por isso, numerosos oficiais preferiram o exílio nos Estados Unidos, onde havia oportunidades para soldados de fortuna. Assim, poucos meses depois da queda do Império, já estavam nos Estados Unidos cerca de 1.000 oficiais franceses de várias patentes, cujo único pensamento era libertar o imperador, que definhava no clima severo da ilha de Santa Helena, em pleno Oceano Atlântico, na altura de Pernambuco. Napoleão não exerceu fascínio somente em militares, como também em artistas, como Jacques-Louis David, que, coincidentemente, era primo de Debré, artista que veio com a família real portuguesa para o Brasil, né, em 1808, e foi responsável pela maioria das imagens do Rio de Janeiro no início do século XIX, também com a série de quadros Viagens Pitorescas ao Brasil. Importante falar. Ao lado, a coroação do imperador Napoleão e da imperatriz Joséphine, na Notre-Dame de Paris, em 2 de dezembro de 1804. No caso aqui, o bonito tomou a coroa do Papa, né? Como eu falei para vocês, tomou a coroa do Papa, pôs na mulher dele, declarou-a senhora sobre todos os franceses, depois tomou a coroa das mãos do Papa, coroa de rei, pôs sobre a cabeça e se declarou também senhor sobre todos os franceses, né? Por ordem de Deus, mas sob o comando dele, sob o comando próprio de Napoleão. Declaração dos Direitos Humanos, aliás, dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 27 de agosto de 1789. Continha ideias de liberdade, ideias de liberdade, igualdade e fraternidade. Aliás, esse é o lema da Revolução Francesa, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. Essa Constituição Francesa tem características burguesas e iluministas, tendo influenciado várias outras constituições ao longo da história. No Brasil, houve características e semelhanças, né? Liberdade, igualdade e fraternidade é muito a nossa Constituição, né? É muito das nossas leis. Não, professor, não tem tudo disso aqui no Brasil, não. Tá bom, não tem na prática, né? Mas na teoria, né, no livro, lá na Constituição, tem. Ela também se debruça sobre esses ideais, né, de liberdade, de igualdade e de fraternidade. Talvez na prática realmente não tenha tanto, mas aí é outra história, né? É mais comportamental. Nesse sentido, compare o artigo 5º da Constituição Federal do Brasil com a Constituição francesa no período revolucionário burguês. Essa atividade aqui eu vou deixar para passar, né, sobre comparar a história, quando a gente terminar essa outra aqui, tá bom? Por quê? Porque eu vou fazer, na verdade eu vou terminar. E eu quero que vocês façam essa atividade aqui primeiro, que é para vocês terem o máximo de informações possíveis, que nessa parte aqui a gente vai fazer um texto, tá bom? Comparativo, basicamente um artigo de opinião, necessariamente vai ser isso, sobre o 5º artigo o 5º artigo da Constituição, né, que fala dos direitos e deveres, né, todos são iguais perante a lei, ninguém vai ser colocado sob tortura ou coisa do gênero, e por aí vai. Fala sobre direitos e deveres, né? Basicamente, é a lei dos direitos, né, das garantias e dos deveres. Sim, vamos fazer, mas não é agora, tá bom? Não é agora. A gente vai primeiro fazer essas atividades aqui, que é para vocês terem mais informações ainda, né?
até para reduzir o tempo que vocês dedicariam fazendo uma pesquisa, né? A pesquisa já vai ser para vocês resolverem a atividade. E eu vou só trazer o artigo 5º no slide, bonitinho, para vocês verem. Vai consumir menos de metade da aula, tá bom? Agora vamos nos debruçar mais aqui na explicação das atividades, né? Para a gente poder passar para o outro tema. Então, questões objetivas, tá tranquilo. Do ponto de vista social, pode-se afirmar sobre a Revolução Francesa que teve resultados efêmeros, pois foi iniciada, dirigida e apropriada por uma só classe social, a burguesia, única beneficiária da nova ordem. Rapaz, vou dar uma colher de chá para vocês. Essa A é totalmente o oposto, né? Então a A você já não marca, pelo amor de Deus. Aí temos o item B, né? Fracassou, pois, apesar do terror e da violência, não conseguiu impedir o retorno das forças sociopolíticas do antigo regime. Nela coexistiram 3 revoluções sociais, uma revolução burguesa, uma camponesa e uma popular urbana, a dos chamados sans-culottes, né? Foi um fracasso, apesar do sucesso político, pois, ao garantir as pequenas propriedades aos camponeses, atrasou em mais de um século o progresso econômico da França. Nem tanto, né? Não sei. Tá certo ou tá errado? Vocês, nobreza, sendo uma classe quanto, do ponto de vista político, impediu que a burguesia a concluísse. Pode sim, Yasmin, pode mandar sim, tá bom? Eu vou deixar a aba no Classroom, tá certo? Mas é o seguinte, essa daqui é uma das mais simples de todas as questões dessa atividade, tá? Lembrando que eu fico indignado quando tem uma questão que testa realmente a nossa inteligência a esse ponto. A A é totalmente o oposto, tá certo? Então não marque a A. Colherinha de chá para vocês, tá bom? Só essa. Na Revolução Francesa, foi uma das principais reivindicações do terceiro Estado, manutenção da divisão da sociedade em classes rigidamente definidas, concessão de poderes políticos para a nobreza, preservando a riqueza dessa classe social. Estamos falando da Revolução Francesa, tá bom? A abolição dos privilégios da nobreza e instauração da igualdade civil. Vamos lembrar dos lemas, tá? Liberdade, igualdade e fraternidade. A união de poderes entre igreja e Estado com fortalecimento do clero, rapaz, ou o impedimento do acesso dos burgueses às funções políticas do Estado. Essa aqui também está tão fácil quanto a primeira questão. Eu espero que vocês concordem, tá bom? Deixa eu afastar um pouquinho. Pronto. Agora sim, vamos lá. A declaração, a gente acabou de ler, né? Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão na Revolução Francesa traz o seguinte princípio: os homens nascem e se conservam livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem ter por fundamento o proveito comum. Tal princípio é decorrente da incorporação das reivindicações da classe média, com maior participação na vida política. Essa daqui realmente vocês vão ter que ler a declaração, tá bom? Mas isso daqui também tá simples. Quanto mais eu explicar, sem vocês lerem a declaração, mais complicado ela fica. A terceira é uma das poucas que é passível de pesquisa. Próxima questão, quarta questão. Dos itens constantes dessa questão, um deles não faz parte dos acontecimentos que assinalam a chegada da Idade Moderna. O item é Humanismo e Renascimento. Aqui a gente quer saber o que é que estava na Idade Média para saber o que é que estava na Idade Moderna, né? A Idade Moderna chegou com um item, aliás, com todos esses itens aqui, menos um, certo? Um deles não faz parte dos acontecimentos, né, que culminaram na chegada da Idade Moderna. Ou seja, 4 desses itens aqui, sim, eram indicativo de que chegou a Idade Moderna.
não é. Vocês têm duas opções aqui. Ou ir pelo item mais antigo, né? Ou voltarem, né? Pesquisarem, lerem de novo o que é que estava ali mais ou menos dentro da Idade Moderna. A dica que eu dou é, vão pelo item mais antigo aqui. Quinta questão, todo mundo está entendendo aqui, né? Se eu conseguir uma das respostas da essa atividade. Tá ok, eu vou botar o prazo. Nossa próxima aula de história é terça, né? Acho que é terça-feira, é quarta. Eu vou colocar até terça-feira, tá bom? A Revolução Francesa representou um marco da história ocidental, pelo caráter de ruptura em relação ao antigo regime. Isso aqui é quase uma resposta de uma questão lá de cima. Entre as características da crise do antigo regime na França está a centralização, aliás, a crescente mobilização do terceiro Estado, liderado pela burguesia, contra os privilégios do clero e da nobreza, o desequilíbrio econômico da França, decorrente da Revolução Industrial, a retomada da expansão comercial francesa, liderada por Colbert, o apoio da monarquia às sucessivas rebeliões camponesas, aliás, contrárias à nobreza, ou o fortalecimento das monarquias dos Bourbons, após a participação vitoriosa na Guerra de Independência dos Estados Unidos. Estou me coçando para dar outra colher de chá aqui, porque tem uma questão aqui que não tem nada a ver aqui na quinta, pelo amor de Deus. Bom, continuando. Durante o período napoleônico, dentre as medidas adotadas por Bonaparte, assinale aquela que teve repercussões importantes nas relações comerciais do Brasil com a Inglaterra. Essa aqui eu vou pular, porque está muito fácil. Falou de problema, falou de Napoleão Bonaparte, né? E o problema está relacionado com a Inglaterra, você só vai pensar numa coisa. Pronto, está respondida a questão, certo? Sétima questão. A série de, abre aspas, aliás, a série de agitações e movimentos revolucionários que caracterizam a sociedade europeia após 1815 está ligada à insatisfação burguesa ante o estatuto político e social fixado em 1815 pelas forças conservadoras. Insatisfação essa que nada mais é que a tradução no plano social e ideológico dos antagonismos suscitados pelo desenvolvimento da produção capitalista industrial. Essa daqui realmente é um pouquinho assim complicada, mas nem tanto. Com o auxílio do texto, julgue os itens a seguir relativos à evolução política ocidental nas primeiras décadas do século XIX. Não vai marcar verdadeiro ou falso apenas, certo? A gente pode dar uma lidinha aqui que é para vocês não se intimidarem com as questões, né? O Congresso de Viena defendeu o retorno à ordem anterior à Revolução Francesa, verdadeiro ou falso? Não precisa nem ler o item todo. Aqui a gente já sabe, né? Sob a inspiração de Metternich, chanceler austríaco, o Congresso de Viena consagrou um sistema europeu das grandes potências, autêntica barreira conservadora em torno da França. Isso aqui talvez gere uma pequena dúvida, mas o texto esclarece isso aqui com maestria. Terceiro item. A Santa Aliança, nascida no Congresso de Viena, obteve êxito em sua tentativa de impedir as independências latino-americanas e revoluções liberais francesas. Cuidado com esse item aqui. Ele é o pior de todos. Esse daqui gera uma dúvida se você não ler com calma, tá bom? Cuidado com esse terceiro item aqui. Vala Cristo, tá respondendo junto comigo? Tá certo. Quarto item. Quase que eu bugava aqui. Fazendo um jogo de dupla face, a Inglaterra foi conservadora na Europa e liberal em relação às colônias latino-americanas que buscavam sua independência.
Verdadeiro ou falso? Essa daqui está um pouquinho mais leve do que o terceiro item. Continuando, oitava questão. Fala, filho, como tem coisa. Vamos lá, dá tempo. O golpe do 18 Brumário de 1799, no contexto da Revolução Francesa, derrubou o diretório, instituiu o sistema do consulado e elevou Napoleão Bonaparte à liderança política da França revolucionária. Napoleão manteve-se no poder por um período que se estendeu de 1799 até 1815, período esse denominado de Era Napoleônica, durante o qual ocorreu a consolidação interna do ideário burguês da Revolução e a tentativa de sua imposição a diversos países da Europa com uma expansão militar promovida por Napoleão. É correto afirmar isso? Retomada do poder político pelos segmentos da nobreza provincial. Essa daqui vamos pular. Essa daqui está muito clara, né? União de segmentos sociais distintos na defesa do governo aristocrático. Quando eu faço isso, pessoal, de pular, não é esnobando vocês, não. É só facilitando mesmo. Porque tem umas questões aqui que realmente são muito óbvias para testarem nossa inteligência. E mesmo assim, olha, se eu tirar um item, ainda fica 4, né? Eu não estou dando a resposta. Só facilitando aqui. A união de segmentos sociais distintos na defesa do governo aristocrático e absolutista de Napoleão, tais como campesinato e a nobreza, com o objetivo de evitar uma invasão estrangeira da França revolucionária. Pessoal, só um detalhe aqui que eu notei. Opa. Ninguém pôs o nome, né? Põe um nome, tá bom? Chamada. Coloca o nome de vocês aqui. Todo mundo, tá bom? Não se intimidem, não. Interferência direta das monarquias absolutas europeias na França, através da ação política da Santa Aliança, ao encerrarem o processo revolucionário com seu apoio à ascensão de Napoleão? Ou é correto afirmar sobre a era napoleônica que a formação de diversas coligações que uniram a França revolucionária à Inglaterra liberal contra os Estados Unidos em defesa das conquistas liberais promovidas no processo da Revolução Francesa? Essa daqui tá boa de fazer também, tá bom? Tá sossegado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faltam mais pessoas porem o nome, pessoal. Avisem aí. Vamos ver. Coloque um nome. Continuando, nona questão. Nossa, como voou. Algumas transformações que antecederam a Revolução Francesa podem ser exemplificadas pela mudança de significado da palavra restaurante. Desde o final da Idade Média, a palavra restaurante designava caldos ricos com carnes de aves e de boi, legumes, raízes e ervas. Raízes e ervas. Em 1765, surgiu em Paris um local onde se vendiam esses caldos, usados para restaurar as forças dos trabalhadores. Nos anos que precederam a Revolução, multiplicaram-se diversos restaurantes, em francês, né? Que serviam pratos requintados, descritos em páginas emolduradas e servidos não mais em mesas coletivas e mal cuidadas, mas individuais e com toalhas limpas. Com a Revolução, cozinheiros da corte e da nobreza perderam seus patrões, refugiados no exterior ou guilhotinados. Os patrões, tá? Com a Revolução Francesa, como eu falei para vocês, a Revolução Francesa matou os nobres, né? Para mostrar para que aquilo fique simbólico, né? Fique de exemplo, e principalmente para mostrar que eles não têm sangue azul. O sangue deles é vermelho também. Guilhotinados. E abriram seus restaurantes por conta própria.
Apenas em 1835, o dicionário da Academia Francesa oficializou a utilização da palavra restaurante com o sentido atual. A mudança do significado dessa palavra ilustra a ascensão das classes populares aos mesmos padrões de vida da burguesia e da nobreza. Essa questão aqui, vamos com calma, tá? A apropriação e a transformação pela burguesia dos hábitos populares e valor da nobreza, vamos entender uma coisa: padrão de vida é uma coisa, a apropriação cultural de nome, de costume, é outra coisa, tá bom? Você pode não ter o padrão de vida de uma pessoa, deixa eu ver, do Cristiano Ronaldo, mas com muito esforço você, trabalhador, comprar aquele iPhone 11 Pro Max, sei lá o quê, que tem um monte de câmeras, tá bom? Você tem uma apropriação dos costumes, da cultura, mas você não tem o mesmo padrão de vida. Acho que daqui a gente já consegue resolver essa questão, mas vamos ver os outros itens. A incorporação e a transformação pela nobreza dos ideais e da visão de mundo da burguesia, a consolidação das práticas coletivas e dos ideais revolucionários cujas origens remontam à Idade Média, ou a institucionalização pela nobreza de práticas coletivas e de uma visão de mundo igualitária. Agora vamos ler e explicar aqui a nossa última questão. Só para perguntar logo aqui, alguma dúvida até aqui, pessoal? Sobre o processo revolucionário francês, iniciado em 1789, é correto afirmar que essa daqui também está muito fácil. Foi um movimento conservador, liderado pela aristocracia francesa, temerosa da ascensão das massas, principalmente parisienses. Eu já tinha até respondido essa questão lá em cima. Foi um movimento revolucionário que levou à universalização dos conceitos de liberdade, igualdade e fraternidade. Inspirou o movimento de libertação dos Estados Unidos da América, ocorrido anos depois. Foi um movimento de inspiração socialista ou levou a um aumento do poder real, inspirando o surgimento de teóricos do absolutismo? Essa daqui também está fácil, já foi até respondida. Nossa atividade é essa, pessoal. Alguma dúvida? Ficou alguma coisa não muito clara que vocês querem que eu explique de novo? Alguma questão aqui que vocês vão encontrar dificuldade? Falem agora, falem depois. Muito bom. Isabelle, deixa só eu pôr lá também a aba com as atividades. Tu deixa aí, é assim que eu abrir a aba, tu manda na aba de atividades, tá? Não é como comentário particular, só para ficar mais organizado. Isso se você for mandar pelo Classroom, tá certo? Se for mandar pelo WhatsApp, já pode mandar também. Pois é, a gente já vai entrar, né? Uma coisa assim, um pouquinho diferente, né? Que são os movimentos de emancipação, né? Até o governo de Dom Pedro I. A gente já está chegando bem aqui. E amém, Ramiro. Bom, pessoal, essa é a nossa atividade, tá certo?